Olhei tudo com admiração e agradecimento. Enquanto esperava o tempo passar, para me refazer, peguei meu violão e cantei esta canção. Não corra, meu jovem, não corra, não. Cuidado com a contramão. Hoje vejo você correndo. E tudo querendo, sem meditar. Cuidado, meu jovem, a vida vai lhe machucar. Não corra, não corra, não. Lá fora pode ser bonito. Mas o que está escrito, está em nosso coração. Não corra, não corra, não. Lute para viver com Deus. Junto a cada um dos seus. Não corra, não corra, não. Cuidado, não ande em contramão. Depois do merecido descanso, voltei ao grupo de ajuda aos rejeitados. Com imensa preocupação ao presenciar tantos assassinatos, esforçava-me para melhor compreender a alma humana, principalmente quando presa da matéria. Antes de sairmos à luta, fomos até a Praça da Luz e lá oramos e entoamos hinos em louvor a Deus. O meu espírito viu-se reconfortado. Entreguei-me de tal maneira à prece, desejando que ela me tirasse todas as preocupações, que me encontrava estático. Sérgio, vamos nos juntar ao grupo, despertou-me Lelis. Nada disse, só a segui. O grupo preparava-se para descer mais uma vez ao plano físico. Confesso que gostaria de ir mais uma vez à colônia dos rejeitados. Queria ver a luta dos enfermeiros divinos com estas criaturas que os encarnados matam sem piedade. A Ápila, captando meus pensamentos, falou-me: Sérgio, hoje iremos até o plano físico tentar conscientizar as autoridades a tomarem providências urgentes contra as clínicas abortivas. Será, irmão, que vai surtir efeito. A falta de esclarecimento espiritual fez do homem um ser sem coração. Se desde o berço ele fosse elucidado sobre a vida e a morte, não veríamos tanto desrespeito à vida, mas muitas religiões só sabem atacar o espiritismo como se a doutrina fosse uma fábrica de fanáticos religiosos. Ela tem o caráter religioso devido aos movimentos da caridade e o aspecto filosófico para a reforma íntima do homem. É também científica, pois ensina ao homem a fisiologia dos seus corpos para se conhecer e se respeitar. Infelizmente, isso não se aprende na escola e em poucos lares é chama viva. Se todos os encarnados recebessem orientação segura do mundo espiritual, não cometeriam tantos crimes. O homem finge ignorar que um dia terá de repousar em um túmulo. Não são os espíritos que criam os cemitérios ou as enfermidades. Todos estão sujeitos à doença e à morte. Por que culpam os espíritas, chamando-os de feiticeiros? Simplesmente, porque a doutrina apresenta verdades que preferem desconhecer. É mais fácil abraçar o vício, do que a fé, que o coloca em igualdade com os seus semelhantes. Se o jovem desde cedo aprendesse a respeitar as leis de Deus, também respeitaria as leis da sociedade. Muitas famílias só ensinam os filhos a amar a mamon e a lutar pelo seu próprio espaço, nem que para isso tenham de plantar dores, lágrimas e tristezas. A filosofia de vida que os espíritos nos ensinam torna-se de difícil aceitação quando possuímos um espírito egoísta, avaro, orgulhoso e fraco. Realmente, é mais fácil atacar a verdade do que vivê-la. Quero um exemplo simples, Luiz Sérgio. O homem, quando dirige um veículo, em geral, julga-se dono da situação, ultrapassa, dá fechadas, grita, diz palavrões, faz gestos obscenos, enfim, esquece que Deus ofereceu conforto para tornar menos dura a vida na Terra, onde cada ser está de passagem, cumprindo apenas uma tarefa encarnatória. Você conhece alguém que tenha ultrapassado 200 anos no corpo físico? Portanto, por que fugir da verdade? Ignorar que um dia teremos de deixar o corpo de carne para trás e fazer a viagem de regresso à espiritualidade. Por que zangarmos com quem está tentando acertar através da doutrina espírita e não buscarmos os devidos esclarecimentos? Não precisamos nos tornar espíritas, ou melhor, conhecedores da doutrina consoladora. O que precisamos é nos melhorar e tornar a Terra um planeta de paz. Se não nos interessa o que nos vai acontecer depois da morte, que possamos viver como encarnados com toda a dignidade. Se não queremos respeitar as leis de Deus, ao menos respeitemos as leis da sociedade que adoramos, porque, se existem sequestros, assassinatos, furtos,
É porque o homem é egoísta. Se todos lutassem pela fraternidade entre os seres, da terra seria banida a dor. A cada dia o homem mais se apega ao materialismo e julga-se um rei, pisando, matando e traindo o seu próximo e a si mesmo. Os hospitais estão lotados de seres com as mais variadas doenças, que existem para que o homem se conscientize da fragilidade do seu corpo físico e deixe um pouco de pensar na matéria, buscando a vida espiritual, única vida eterna que possuímos. O espírito existe, é só buscarmos em nós mesmos e indagarmos de onde viemos e para onde iremos. Como pode a natureza ser tão bela? Desde o nascimento até a morte, tudo tem uma razão de existir e todos nós temos de obedecer ao plano de Deus. Ignorar a morte e a importância da vida é ser demais covarde, pois ela palpita em nós desde o útero materno. Se Jesus pedia ao homem busque a verdade ela lhe salvará, porque fugimos das coisas boas e buscamos cada vez mais a dor e o remorso. Um dia, a Ápila, perguntei a Jacó o que ele achava das guerras. Ele me respondeu, por que matar, se a doença mata? Ele tem razão. Todos nós teremos de devolver à terra o corpo de carne e queira Deus que nesse dia já estejamos libertos dele. Sabemos que muitos materialistas, ao desencarnarem, apegam-se ao seu corpo físico relutando em enfrentar a verdade. Às vezes, amigo, sinto vontade de gritar para todos os maus, os avaros, os orgulhosos, os egoístas, parem, meditem. Procurem o esclarecimento sobre a verdadeira origem do homem e não errem tanto. Busquem os depoimentos daqueles que venceram a morte. Livrem-se, enquanto é tempo, de tudo que os distancia de Deus. Os vales de sofrimento são terríveis e se no corpo físico buscarmos as volúpias do sexo, dos vícios, da vaidade, do ódio, da vingança, teremos por companheiros os piores espíritos e eles virão nos buscar no túmulo para, com eles, desfrutarmos, mesmo desencarnados, dos vícios de que éramos prisioneiros. E aí inicia-se a tortura de uma consciência. Silenciei, para em seguida acrescentar, perdoe, amigo, mas hoje estou preocupado com os encarnados, principalmente com os jovens que vivem somente apegados à matéria. Muitos nada realizam de útil, só dizem que estão aproveitando a vida. Pobres coitados. Um dia terão de trabalhar para poderem parar de sofrer. A Ápila, sorrindo, respondeu-me, tudo no universo obedece a leis precisas que a tudo comandam, para uma única finalidade, a evolução. Mas o homem gosta de viver em desarmonia, sem reparar o que existe ao seu redor. É isso, amigo. Vamos em busca do homem. No plano físico, íamos até um lugar onde os jovens se divertiam. Não entendi. O nosso grupo era de socorro aos rejeitados. Agora, buscar os locais de consumo de drogas achava eu que era a tarefa dos raiozinhos de sol. Mas, que nada. Lá os médicos olhavam aqueles meninos consumindo cigarro, maconha, álcool, ácido e ela, a branquinha, com tanta tranquilidade, como se estivessem chupando pirulito. E as autoridades nada fazem. Acho que falta no Brasil um apelo popular, vindo das mães, num grito de socorro. A faixa etária era de 14 anos para cima. Meninos, garotas, jovens e senhores, todos eles consumindo tóxicos. Interpelei Heloísio, o Brasil deve também levantar o troféu do país da droga. Provavelmente, Luiz Sérgio. A droga está tomando conta do país. Se as autoridades não abrirem os olhos, logo será difícil conter o seu domínio. Bem ali, no centro daquela grande cidade, o tóxico era consumido com a maior tranquilidade. Meninos pobres disputavam guimbas de maconha e também cheiravam cola de sapateiro. Primícias de uma sociedade sem esperanças. Os médicos examinaram seus corpos físicos e, pelo olhar desanimado que lançaram, compreendi que dificilmente aqueles consumidores de droga aguentariam muito tempo. De repente, uma menina começou a passar mal. Corremos para perto dela e percebi que seu ventre abrigava um feto de aproximadamente 4 meses. Aí compreendi o porquê da nossa ida àquele local. A turma encarnada demorava a prestar assistência à jovem, que já se debatia em grande desespero, quando resolveram levá-la ao hospital mais próximo. Enquanto o corpo físico recebia o tratamento terráqueo,
O espírito de Liliane lutava contra os trevosos que, agarrados a ele, disputavam as emanações da coca. Triste quadro. O mentor espiritual da jovem tudo fazia para livrá-la dos vampiros, mas a sua mente, impregnada de vibrações baixas, permitia que aqueles espíritos inferiores a dominassem de tal maneira que nos vimos quase impotentes diante deles. Como brigavam entre si. Liliane, sentindo-se asfixiada pelos vampiros, gritou: Jesus, Jesus, me salve. Nesse exato momento pudemos ajudá-la, nós e o seu mentor espiritual. Os médicos encarnados não sabiam que junto a eles uma equipe de Jesus esforçava-se para Liliane não desencarnar, mas um trevoso quase arrancara a força do corpo físico. A gengiva de Liliane era o ponto preferido dos doidões desencarnados. Quando ela voltou ao corpo, este logo reagiu, graças à ajuda de Zeus, que Elíasis, esta última cuidava da criança, que foi isolada da overdose de coca e de álcool. Ela deseja o filho? Perguntei. Ignora que está grávida, mas agora, depois do aperto, dificilmente fará um aborto. Não sei, não. Elas esquecem cedo. Engana-se. Liliane jamais vai esquecer a disputa dos trevosos. Lembrará sempre aquelas mãos lutando pela sua posse, mas também o lado bom, Jesus e seus mensageiros, dizendo: Volte e salve a sua alma para viver em paz. Fui o primeiro a sair daquele local, os médicos ali ficaram. Busquei o jardim do hospital, onde orei por todos os viciados. Deus, vós criastes o universo, com suas galáxias e planetas, tudo obedecendo a uma disciplina. Tudo, Senhor, existe graças a vós. E o ser humano, Senhor, por que não disciplina sua mente para as coisas boas? Fazei, Senhor, com que o viciado se conscientize do seu valor, se ame, correndo da destruição dos tóxicos, que ele viva longe do vício, que mata sem piedade. Onde estiver um viciado, fazei com que a vossa luz o cubra, ocultando-o dos traficantes. Se alguns deles chegarem ao plano espiritual antes do tempo, não permitais que espíritos menos esclarecidos os levem para as suas organizações. Ajudai, Senhor, a todos, dando-lhes forças para dizer não antes que seja tarde. Não os deixeis, Senhor, perdidos nos vales da sombra e da morte, dai-lhes a razão, a luz e o amor, para que tenham força para bem discernir e não se deixarem levar pelas ilusões do momento. Amparai-os hoje e sempre, Senhor. Capítulo 28. A semente humana deve continuar. Saímos dali levando no coração o agradecimento a Deus. Sou muito grato a Ele por ter me ofertado a vida. Sérgio, disse Zeus, agora vamos até a nossa casa espírita para entregar um relatório à equipe de Nagi. Como a conferência só se iniciaria tarde, muitos aproveitaram para descansar. Eu não, achei mais prudente visitar a casa e com que prazer reencontrei vários amigos, chamando minha atenção a enfermaria repleta de doentes. Ninguém pode imaginar o que se passa do outro lado de um centro espírita. Julgam que só a parte física funciona, não sabendo que na parte espiritual o movimento é imenso, com seus departamentos lotados. No posto de emergência, encontravam-se 3 jovens recém-desencarnados por acidente de moto. Tão jovens, pensei. Fatalidade, alguns dirão, mas além da lei do karma existe a imprudência, a sede de dominar a máquina. Alisei a cabeça daqueles meninos e orei por eles e seus familiares, que deveriam estar sofrendo muito. Conversei com Mariette, Magnólia e Priscila, que prestavam ajuda aos recém-desencarnados, aguardando os grupos de socorro, para encaminhá-los às casas transitórias. Irmã Magnólia, este posto vive lotado, não é mesmo? Sim, ultimamente os desastres coletivos requerem o nosso socorro e esta casa é de real ajuda aos desencarnados. Participei da prece e me emocionei quando Priscila abriu o Novo Testamento e muito bem explanou os seguintes trechos. Bem-aventurados os que choram. Isto não se refere àqueles que vivem lamentados ou que andam irritados, de mau humor. Isto se refere aos que sentem verdadeira tristeza pelos erros cometidos e que suplicam a Deus o seu perdão. O Senhor também nos diz: tomarei o seu pranto em alegria, e os consolarei,
e os alegrarei na tristeza, em Jeremias, capítulo 31, v. 13. Bem-aventurados os mansos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Em Mateus, capítulo 11, v. 29. Ninguém melhor que o Mestre ofertou exemplos de amor e humildade. Foi tão manso que não retribuiu as ofensas recebidas dos seus algozes. Se Cristo viveu as Escrituras, por que não fazemos o mesmo? O manso, embora maltratado, não retribui as ofensas recebidas. Bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é tratar os outros melhor do que merecem. Devemos ter misericórdia para com os erros alheios, sem criticá-los. Todos nós somos filhos de Deus. E Paulo foi muito feliz ao nos ensinar em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, v. 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Priscila dava àqueles doentes lições divinas, e muitos deles choravam ao encontrar-se com Deus. Felizes daqueles que pregam amor ao próximo, dando-lhes a oportunidade de conhecer Jesus. O explanador do Evangelho tem de se conscientizar de que o exemplo é a luz do Espírito. Despedi-me dos amigos e cheguei ao salão onde o Dr. Nagy ia receber o nosso relatório sobre o que fizéramos junto aos rejeitados. Antes, assistimos a um filme do departamento, algo sobre a fecundação, o momento em que o espermatozoide e o óvulo formam um ovo, a corrida de milhões de espermatozoides buscando uma única célula, e os outros, que não atingiram, formando o grupo protetor do ovo. Também assistimos a esses fluidos se interpenetrarem, não pelo processo da ovulação, mas fazendo parte da vida do ovo, espalhando-se por ele, formando uma aura protetora, como se fosse um ovo quebrado, sendo a gema, o ovo, e a clara, os espermatozoides mortos. O filme mostrava o perigo de burlarmos as leis da natureza. Não aguentava de curiosidade e falei à doutora Kelly, está certa a teoria, nada se perde, tudo se transforma. Até mesmo os espermatozoides que não alcançam o óvulo são aproveitados, a partir deles é que tem início a formação do duplo etérico do reencarnante. A natureza é sábia, Luiz Sérgio. Sabemos nós que quando a ejaculação é fraca, a mulher tem dificuldade de engravidar. E esses caras matando sem piedade, apenas movidos pela ganância. Nisso, Nagy entrou no auditório e nós, cabisbaixos, oramos em silêncio, aguardando o seu pronunciamento. Deus seja louvado. Pedimos ao Criador amparo para as suas criaturas, para que o homem se liberte da ignorância e desperte para as verdades espirituais. Somente assim cessará a violência na terra. Ela existe, porque o homem está cego de egoísmo, à espera dos bens temporais. Ignora a fraqueza física, a destruição do corpo físico e foge das verdades da alma. Acha mais fácil lutar para construir um mundo irreal, do que fortalecer o espírito para viver em paz. Cada vez mais, busca o conforto, nem que para obtê-lo tenha de destruir sonhos, violentar esperanças e matar sem piedade. Enquanto isso o Senhor faz descer à terra, de várias maneiras, os chamados, e o homem, ainda que convivendo com a dor, a lágrima e o desespero, não os escuta, continua apegado às coisas perecíveis, sua única razão de viver. Como é possível um ser encarnado julgar-se dono da terra? A história narra a passagem de muitos homens que se destacaram, mas tiveram de tudo a que deixar quando partiram, levando apenas o que fizeram de bom, ou de mal, registrado em suas consciências. Mesmo assim, cuida ao Senhor das suas criaturas, apesar de algumas só desejarem servir a Mamon, porque este não nos pede candura, respeito, amor ao próximo e caridade. Mamon faz crescer em nós a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a maledicência. Ele é terrível. Coloca em nossos olhos a venda chamada ignorância, que faz com que distantes fiquemos dos verdadeiros valores, os valores espirituais. Posição social, fortuna, poder, beleza, nada é eterno, tudo deixamos no plano físico, menos o que é de Deus, o nosso espírito.
Feliz daquele que se apresenta irradiante de valores morais diante do Senhor. Se o homem desfruta as belezas terrenas, bem ao seu lado, visíveis, palpáveis, estão os lugares de sofrimento, os hospitais, os cemitérios, as ruínas das cidades com os viciados, a prostituição, as crianças abandonadas, os mendigos, a fome, a dor e o desespero. Fingir que não os percebe é egoísmo e queira Deus os orgulhosos despertem, ainda no plano físico, para não sentirem na alma o peso do remorso quando chegar sua vez de prestar contas ao Senhor. Ninguém está preso ao invólucro carnal somente para se divertir, para viver a vida. Todos os encarnados têm de obedecer aos planos de Deus. Vimos a Terra para cursar a universidade da vida, aprendermos a ser bons. Se aqui chegamos e faltamos às aulas, fugimos do aprendizado, ignorando o maior dos mestres, Jesus Cristo. Não tendo força para colocar os pés nas suas pegadas, preferindo o falso mundo da matéria, teremos pela frente longos dias e longas noites longe do paraíso, que representa a paz da consciência. Somos pequenos obreiros do Senhor, sempre partindo em busca de trabalho. Hoje estamos empenhados em segurar as mãos dos aborteiros, dizendo a todos eles: não matem, deixem viver os pequeninos. Não sabemos se seremos ouvidos, mas tudo faremos para que as mulheres fujam desses monstros sanguinários que, por dinheiro, tentam intervir nos planos divinos da reprodução dos seres. Eles são cada vez mais numerosos, mas Deus, conhecendo-os intimamente, porque também são seus filhos, organiza equipes, como a nossa, para prestar auxílio aos rejeitados. É um trabalho banhado de dor e desespero, mas cada um do nosso grupo pode dizer a si mesmo: graças te dou, meu Deus, por tudo que venho recebendo. À nossa frente, o interior do homem, reflexo das suas deformações espirituais levadas pelo egoísmo e pela vaidade. Defrontamo-nos com irmãos duros, cruéis, terrivelmente orgulhosos, mas também acolhemos em nossos braços espíritos em forma diminuta, indefesos, cobertos pela luz protetora do Senhor. Foi-nos concedida a oportunidade de conhecer os construtores divinos, os técnicos da reencarnação, as casas-lares, os médicos, os cientistas, os abnegados enfermeiros, enfim, estivemos no céu e no inferno e chegamos à conclusão de que Deus sopra em todos os lugares e o seu hálito de amor perfuma desde o paraíso até os charcos do ódio e da maldade. Deus é bondade e, graças a Ele, nós todos formamos uma corrente de fé, lutando pelos retardatários que teimam em ficar abraçados aos tesouros da terra, julgando que o brilho das moedas de César é a verdadeira felicidade. Não sabem eles que o homem, para voar, tem de estar livre dos apegos da matéria, transformar-se em espírito e verdade. Só assim ele voará, livremente, como Deus o criou. Enquanto o ser humano adornar-se de púrpura, de seda, de ouro, de pedras preciosas, apegar-se às moedas, enfim, aos bens materiais, ficará preso à matéria e sujeito às vicissitudes da vida. E sofrerá, porque, para ele, os bens temporais são a única meta a ser atingida. O mundo do Senhor é uma planície de esperanças, onde as cascatas de luzes, as árvores floridas de bênçãos, os campos verdejantes e perfumados de virtudes esperam o ser, dando-lhe a verdadeira felicidade. É a volta do homem ao paraíso celeste, onde não entra a Deus, a dor, a doença, a lágrima. No paraíso, o homem ressurge no seio paterno, amparado pela luz do amor. Enfim, é o filho pródigo de regresso ao lar, sendo comemorada a sua volta com a festa da verdadeira alegria. É o dia esperado por todos os espíritos ministros de Deus. Até lá, eles terão de requisitar espíritos como nós, ainda repletos de imperfeições, mas conscientes das verdades divinas, para compor os seus exércitos de ajuda, que partem em direção aos sofridos, levando como passagem a luz do Evangelho de Jesus. Muitas horas estivemos diante de irmãos nossos que abusaram da liberdade divina, o livre-arbítrio, e constatamos os seus sofrimentos, as suas deformações perispirituais e, mesmo assim, oramos por eles, pedindo um despertar mais rápido, porque o que desejamos é ver a família de Deus toda reunida,
Só assim ele reinará no paraíso junto a todos os seus filhos. Enquanto isso, ele mandará sempre os seus emissários levarem as mensagens de alerta a todos aqueles que cumprem pena no reformatório terráqueo. Qual o pai que viverá feliz deixando para trás vários filhos nos vales de sofrimento? Ninguém poderá ficar distante deste trabalho. Estamos diante do abuso do aborto, constatando que muito ainda se mata na terra, principalmente espíritos indefesos que só pedem: deixem-me viver. Em qualquer trabalho que estejamos, não esqueçamos de buscar os rejeitados para dar-lhes o nosso amor. Eles são milhares em todo o mundo. Ignorá-los é um crime quase tão cruel quanto praticar o aborto. Vamos, irmãozinhos, buscar sempre no fundo da alma o remédio para esse câncer que está tomando conta de todo o planeta. Se cerrarmos os nossos olhos, veremos pequeninas mãos no ventre materno pedindo socorro, e por mais que nos apressemos em socorrê-las, os carniceiros chegam antes e as estraçalham com indiferença e ignorância. Sabemos nós que os abortados são irmãos nossos pedindo vida uterina, vida física. Foi muito bom trabalhar com todos, espero reencontrá-los sempre. Não deixem de recordar que em cada coração Deus é presença. Em alguns, Ele brilha através das virtudes, em outros, Ele está encoberto pela névoa da imperfeição, mas em todos os seres, orgânicos ou inorgânicos, Deus é presença. No meu coração ele canta uma canção de ninar para todos os espíritos que têm de sofrer a redução perispiritual para poder nascer de novo, pois o homem morre para nascer e nasce para crescer em bondade e sabedoria. O ser humano é uma semente que a ninguém é dado o direito de impedir de germinar. O ser é a luz que não se consegue apagar, pode-se evitar que ela irradie no céu ou na terra, mas apagá-la, jamais. Felicidades, amigos. Nagi. Ficamos alguns momentos de olhos cerrados, orando. No palco, coberto de luz prateada, Nagi era um filho de Deus em trabalho. A plateia, em total silêncio, agradecia a Deus a oportunidade concedida, para, logo em seguida, entoar este hino no qual as nossas vozes, em sublime harmonia, eram um cântico de louvor a Deus. Vida, vida, vida dada por Deus, vida, vida, vida dada por Deus. Eu respiro, graças a vós. Eu respiro, graças a vós. O meu corpo é divino, coberto de luz, todo ele se movimenta. Graças vos dou, Senhor. Eu penso, eu sorrio, eu sou tão vosso, meu Deus. Sou gente, mas já fui uma flor, que germinou do vosso amor, meu Deus. Enxergo, escuto e ando, graças a vós, meus Deus. O meu corpo é um relicário, graças, Senhor. Sede de minha alma é imortal, sei que voltarei ao paraíso, vestido do traje nupcial. Abraçado por vós serei, Pai amado, ser divinal. Em seguida, foi surgindo no palco o cortejo dos rejeitados, cantado esta canção: não me mate, por favor. Eu preciso tanto de você. Sou filho do Senhor. Matar, por quê? Só lhe imploro respeito, carinho e amor, sou seu por direito. Não me mate, por favor. Sou tão pequenininho, uma semente a germinar. Estou tão sozinho. Não pode me matar. Deixe-me viver. No seu ventre de mulher, eu preciso nascer. Diga que me quer. Estou tão guardadinho. No seu ventre de mulher. Não mate, não. Sou o pedacinho do seu coraçãozinho. Me chame filhinho. Não me mate, não. Deixe-me nascer. Sou o perdão. Preciso crescer. Uma chuva de rosas orvalhadas de luz banhava o ambiente, enquanto as crianças cantavam. Na casa de Maria, visivelmente emocionados, ouvíamos os cânticos da vida. Porque os rejeitados se encontram aqui no centro? Perguntei. Eles irão reencarnar em breve, Sérgio. Esperamos que ninguém os mate. Meu Deus, como poderemos fazer uma campanha ferrenha contra o aborto? Com as casas espíritas unindo-se em oração, apresentando, uma vez por semana, um palestrante bem informado sobre o aborto, divulgando as mensagens dos abortados. Enfim, contribuindo para destruir o troféu de campeão mundial do aborto que paira vergonhosamente sobre o Brasil. Se os espíritas não levantarem campanha acirrada contra o aborto delituoso,
Logo teremos a liberação deste crime covarde e cruel. Todos os médiuns irão receber mensagem dos abortados pedindo socorro, e está nas mãos dos diretores dos centros a campanha contra o aborto. Tem razão, Sérgio, se as religiões não se unirem em um grito de protesto, logo estaremos presenciando os crimes contra a vida e nada mais podendo fazer, disse-me Anália, que nesse momento adentrou o ambiente. Irmã, o aborto será liberado no Brasil? Liberação, não creio, porém mascaramento, sim. Como? Explique-me. O brasileiro é muito inteligente, vendo que não consegue legalizar o aborto, irá procurar um meio de fazer a lei ser aprovada pelo Congresso de modo a não chocar a população, buscará termos científicos e aí será o fim, estaremos presenciando os assassinatos em massa em nossa pátria. O homem ainda ignora a beleza que é viver. Se cada encarnado buscasse em si mesmo a presença divina, encontraria a verdade da vida. Ninguém conhece o seu interior. O corpo físico é máquina que nem mesmo o dono conhece o seu funcionamento. Portanto, existe uma força maior que a criou. O desgaste dessa máquina, por mais que dela se cuide, acontecerá um dia, porque ela não é eterna. Eterno é o seu condutor, cujo nome é Espírito. Então, porque o homem encarnado se considera dono da vida, vive praticando atos que ferem os preceitos divinos, e um dos mais terríveis é o assassinato. Ninguém tem o direito de matar, pois um dia todos terão de desvestir a indumentária carnal. A vida é o maior dos direitos e a decisão sobre ela só pertence a Deus e Ele, sendo bom, não mata. O aborto é um assassinato premeditado e quem o pratica terá de prestar contas a Deus. Irmã, mas existem mulheres sem condições de criar seus filhos. Existem sim, Sérgio, mas não são essas mulheres as que mais abortam, mas as das classes média e rica. A sociedade tem por obrigação criar condições para que as pessoas não façam opção pelo aborto. A culpa de uma criança ser abandonada é de uma sociedade sem Deus. Por isso nós, os espíritos desencarnados, pedimos aos centros espíritas que pratiquem a caridade. Sem ela seremos túmulos caiados por fora, mas infectos por dentro. O estudo leva o espírito a buscar o seu próximo, porque quando reformulamos nossa vida encontramos Jesus. Ele não está enfeitando os templos de pedra. Ele caminha até hoje ao lado dos oprimidos, dos doentes, dos famintos, dos desabrigados. Quem deseja servir o Cristo tem de vestir a túnica da verdade e semear as sementes do amor por onde passar. Não acreditemos naqueles que só querem dirigir o seu semelhante. Tomemos o exemplo de Jesus, que não nos chamou de servos e, sim, de amigos. Todas as casas espíritas deveriam sair à rua em busca dos desvalidos e transformar os seus locais de trabalhos espirituais em casas do Senhor, onde ninguém sinta vergonha de bater a porta. Sobre o aborto não encontramos justificativa que o favoreça. E aqueles que são portadores de deformações, os fetos com defeitos físicos ou mentais merecem também viver e muitas vezes mais que os normais. Eles voltam, porque precisam de amor para possuírem novamente corpos sádios. Para a espiritualidade, vida é sempre vida, e ninguém, mesmo sob a proteção de uma lei feita pelos homens, tem o direito de matar. E os estupros? Nem assim. Para a mulher verdadeira não importa de que modo foi concebida a criança. Importa que ela é sua e que tudo deve fazer para que o seu filho cumpra a tarefa divina que lhe foi destinada. Quantas lições trazia-me Anália, quando encarnada a irmã teve filhos? Tive sim, Sérgio, fui mãe de muitas crianças. Eu as amei como se minhas fossem. Elas não nasceram do meu ventre, mas do meu coração. Despedimos-nos, mas o perfume do coração de Anália permaneceu junto a nós. Esta grande mulher labutou na doutrina, e é muito conhecida no meio espírita, em São Paulo, onde viveu o Evangelho de Jesus, e em todo o Brasil. Uma grande mulher. Além de tudo, uma das maiores educadoras de que se tem notícia. Assim, voltamos para as colônias da espiritualidade. Antes, fomos até o Departamento do Trabalho, onde reencontrei Saturnino. Com detalhes colocamos os irmãos a par do que vinha ocorrendo no plano físico. Convidados fomos a comparecer ao Salão Nobre Bezerra de Menezes e ali recebemos a visita de Frei Luís e Loreta.
muito carinhosos, agradeceram-nos ajuda, e Zeus falou em nosso nome. Irmãos, ninguém pode imaginar o que vem ocorrendo no plano físico. Se as autoridades não tomarem providências urgentes, logo não mais existirão crianças encarnadas. Deparamos com a violência dos pais, a indiferença das mães entregando os filhos às babás e estes morrendo de carência afetiva. Presenciamos na camada mais pobre da população os próprios pais estuprando os filhos. E ainda algo mais grave, alguns países servindo-se da ganância do homem, fazendo com que estes seres sem Deus lhes entreguem pequenos seres para serem sacrificados, em busca de seus órgãos. Os países pobres devem defender as suas fronteiras, conscientizando-se de que a criança carente também pode ser feliz e ninguém tem o direito de matá-las. As autoridades precisam urgentemente defender as crianças, não só as já nascidas, como as que estão pedindo para reencarnar. Muitos fatos ainda serão revelados. Frei Luiz lamentou: é triste, muito triste, o que vem ocorrendo no plano físico. Oramos diariamente pela paz de todos, mas ela fica distante enquanto o homem não amar como Deus nos ensinou em Jesus. Queridos irmãos, espero contar com todos neste trabalho de socorro à criança. Vocês, que presenciaram o desespero delas, sei que jamais esquecerão de correr em seu auxílio. Frei Luiz, perguntou Lelis, por que as autoridades não socorrem as crianças, oferecendo-lhes escola, hospital, enfim, protegendo-as? Porque, minha irmã, criança para muitos é ser sem personalidade, quase sem alma. Não sabem que na criança a sensibilidade é mais apurada e que ela precisa de amor para crescer em paz. O que me assustou foi a violência moral praticada contra as crianças, aduziu Lelis. Logo, se Deus quiser, uniremos nossos sonhos fazendo deles belas realidades. Teremos uma infância feliz e uma juventude sadia. Até lá, vamos socorrê-las, não importa se numa mansão ou num casebre. Elas necessitam de alguém que as defenda, não com armas ou violência, mas tratando-as como irmãs necessitadas de amor e respeito. Frei Luiz, e o tráfico de crianças que está ocorrendo na frente de toda a sociedade, e ninguém faz nada? Engana-se, Luiz Sérgio, logo explodirá um tremendo escândalo e conheceremos quem está utilizando esses seres inocentes para as suas ganâncias pessoais. Até lá, vamos orando, nunca o mal venceu o bem. Agora preciso retirar-me, meus filhos, desculpem, acrescentou, fitando-nos com aqueles olhos que pareciam sorrir. Ele e Loreta recolheram-se. Nós, o grupo composto de Misael, Zeus, Aloísio, Amintas, Kelly, Ápila, Lelis e eu, ali estávamos depois de mais um trabalho na crosta da terra. Começamos a nos despedir uns dos outros. Quando abracei Ápila e Aloísio, os meus olhos marejaram de lágrimas. Éramos amigos despedindo-se. Fiquei sozinho. Olhei para o alto e me pareceu que o orvalho de Maria fazia-me companhia. Analisei todo aquele local tão conhecido por mim. Quantas vezes viera até ele em busca de trabalho. Tudo me pareceu muito familiar e recitei esta prece: Senhor Jesus, por bondade, a pregação do Evangelho foi confiada a homens falíveis e não aos anjos, para que compreendêssemos que precisamos conviver com a dor, o erro e o desespero, para sermos animados a crer que o poder é de Deus e que só auxiliando o próximo poderemos auxiliar-nos também, e que devemos compadecer-nos dos ignorantes e daqueles que erram. Agradecemos, Senhor, aos teus benfeitores espirituais que nos oferecem trabalho este de te apresentar as almas perplexas pela dúvida, opressas pelas fraquezas, débeis na fé. Chegamos elas como homens que somos, mas colaboradores dos anjos celestes, para levar até os homens as verdades deste mundo onde vivemos. Eles se comprazem, Senhor, de poderem falar por meio de nossa voz, pois sopraremos onde um livro nosso se fizer presente. Como chamaste os pescadores da Galileia, Senhor, chamas ainda os trabalhadores de boa vontade, e feliz de quem te ouvir. Desejo, Senhor, que aqueles que me buscam possam compreender as minhas palavras e que cada um seja aquinhoado com o poder divino, e que tu, Senhor Jesus, possas habitar em cada coração, para que o homem se tome proficiente no bem. Não me deixes sem trabalho, Senhor,
Quero sempre abraçar cada companheiro, lembrando-lhes que quando tu chamaste os apóstolos, conhecias as limitações de cada um deles, mas no dia a dia, contemplando a tua ternura, aprenderam as lições da humildade e da paciência. Abriram o coração e tornaram-se não somente ouvintes, mas cumpridores das tuas palavras. Portanto, Mestre amado, sei que não te afastarás de nós por causa das nossas fraquezas e dos nossos erros. Senhor, peço-te por toda a humanidade, principalmente pelos mais endurecidos, para que eles despertem, que as vendas do orgulho e da ganância se desprendam de seus olhos e que tu, Senhor, surjas, mais uma vez, em busca de todos os teus irmãos. Assim seja. Saturnino me aguardava. Abracei-o e fomos saindo. Quando chegamos ao pátio, ele me falou: Luiz Sérgio, se desejares um novo serviço, procura-me daqui a 15 dias. Pedi a Maria que sejas porta-voz de um novo livro. Quase pulei de alegria, mas somente o enlacei, chorando de felicidade por ter um dia encontrado Jesus e ter tido ele paciência com os meus erros, abrigando-me na sua seara. Até breve, irmão, ele me respondeu, até logo mais, quando as revelações voltarão a compor um novo livro. Fui saindo, acenando-lhe, quando dei um encontrão com o querido Palário. Que é isso, menino? Ainda não aprendeu a andar devagar? Palário. Você continua meu amigo e protetor, hein? Pegue-me em seus braços asas e me conduza ao país dos sonhos. Com todo prazer eu gostaria de te levar para o paraíso, mas antes temos de lavar a nossa veste no sangue do Cordeiro, depois, só depois, é que chegaremos lá. Até então, vamos pegar o bastão do trabalho e aplainar o caminho. Assim, eu e o amigo Palário voltamos para nossa casa. Fim.